até que essa superstição protestante saia da tua alma. O ministério da palavra da fé ativa os agrupamentos angelicais, porque um anjo, para operar na tua vida, não opera baseado num pensamento. Ele precisa de uma palavra verbalizada com fé. Anjo é mensageiro, anjo não é pensamento. Você libera a mensagem da fé, pode desligar o retorno, por gentileza, elimina os retornos. Você libera a palavra da fé, e é essa palavra que você liberou, agora os anjos trabalham associados com ela. Nós não somos budistas. Nós somos profetas. Pensar em Deus, shintoísmo, budismo e a nova era pensa mais do que todos nós juntos aqui. Não é pecado pensar em Deus. Orar silenciosamente é bom, é bíblico, deve ser praticado. Tira o retorno, por favor. Mas nunca será suficiente. Essa noite, eu quero entrar com uma palavra para que você entenda como gerar atmosferas e resultados específicos na sua vida. Como gerar atmosferas de unção específicas para manifestar resultados específicos. Ora, se a noite inteira nós estivermos falando de cura, lendo textos e sistematizando o ensino do ministério da palavra sobre chaves de cura, e no final do culto eu orar por pagamentos de dívida, vai dar certo? Sim ou não? Deus é Deus, eu não vou limitar Deus a uma caixinha de fósforo, mas a potencialidade desta oração ser respondida é ínfima. Muito provavelmente não vai dar certo. Obrigado. Se a noite inteira nós falarmos aqui sobre perdão, reconciliação e restauração de casamentos, e eu faço uma teologia sistemática pelo ministério da palavra, eu falo aqui 1 hora e 45 minutos só sobre restauração de casamentos. Restauração de filhos, coração do pai se convertendo ao filho, coração do filho se convertendo ao pai, perdão, reconciliação. Aí no final, nós vamos orar por surdos, para eles ouvirem. Eu não vou limitar a Deus, dizendo que Ele não pode operar, porque Deus é Deus, e nós não podemos colocá-lo numa caixinha de sapato. Mas a potencialidade dessa oração dar certo é ínfima. Muito provavelmente ela não vai dar certo. Por quê? Porque tem uma coisa incoerente. A atmosfera que foi liberada para o auditório da igreja naquela noite não foi de cura, foi de reconciliação. Na noite anterior, não foi de pagamento de dívidas e prosperidade, foi de cura de enfermidade. Eu perdi o culto de domingo de manhã, mas agora, na segunda noite, eu vou receber tudo que eu perdi. Na ministração de domingo de manhã, de domingo à noite, e o senhor pode orar por mim agora? Quando eu era religioso, eu até me dispunha a fazer essa oração estúpida. Hoje, que eu sou apostólico profético, vou dizer a verdade para você. Não posso, irmão. Você pode chupar prego, chupar limão. Você perdeu. O portal e a janela de unção que se abriu ontem, diga, foi para ontem. E se hoje você tentar comer o maná de ontem, esse maná apodrece e traz bicho. E a unção que vai ser liberada amanhã, e a janela de glória, com a atmosfera de glória que vai ser trazida amanhã, é diferente do que vai ser trazida hoje. Essa noite, eu quero unir o meu espírito ao Espírito do Senhor. Eu quero estimular você a unir o teu espírito ao Espírito do Senhor para canalizarmos um resultado comum. Qual o resultado? Diga, profetas ativados, cheios do Espírito Santo, para o mercado de trabalho. Essa noite você vai receber ferramentas e um agrupamento angelical que vai ser liberado para entrar na tua casa, entrar na tua vida, se associar com a tua identidade, com o teu destino, é diferente dos de ontem à noite, que eram para discernir o espírito da falsa profecia e provar o espírito do verdadeiro profeta. Essas habilidades foram impartidas ontem. Diferente de ontem de manhã, como abrir os céus, estabelecer uma escada de glória, uma escada de Jacó, um Solon Rationai, e diferente do que vai ser ministrado amanhã à noite. Por isso, abra sua Bíblia em Provérbios, verso 29. Verso 29 do livro de Provérbios, capítulo 18, diz que não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, este é bem-aventurado. As traduções mais fiéis ao texto original, segundo os teólogos, são
a King James. E ela não traduz essa palavra por profecia, mas ela traduz essa palavra por visão. Diga comigo, não havendo visão, o povo se corrompe. Mas o profeta vidente é exatamente aquele segundo a ordem de Samuel. Samuel é esse personagem que diz da Bíblia: eu sou o profeta vidente. Fique tranquilo, ele não era uma cartomante e nem tinha uma tenda na esquina da encruzilhada. Quando Samuel diz que é profeta vidente, é porque ele profetizava em voz alta a partir daquilo que ele estava vendo no espírito dele. Então a unção profética é intimamente ligada à habilidade de Deus. O espírito humano, ele possui 9 chaves, 9 habilidades, 9 botões que precisam ser pressionados dentro do espírito com E minúsculo. Você já leu isso na sua Bíblia? Existem versículos que você está lendo e aparece a palavra espírito com E maiúsculo, referindo-se à pessoa de Deus, à pessoa da Trindade, ao Espírito Santo de Deus. Amém? Mas existem versículos que você ora, lê, e está escrito Espírito com E minúsculo, referindo-se ao seu espírito, ao meu espírito, ao espírito humano do adorador, da adoradora que está essa noite aqui no auditório ouvindo essa mensagem. Amém. Quando Deus está à procura de homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade, João capítulo 4, é no espírito com E minúsculo. Diga, é o meu espírito. É o meu espírito. Em comunhão violenta com o Espírito de Deus. Sabia que o seu espírito tem habilidades? 9. Não vou sistematizá-las e explicá-las hoje porque o tempo não nos permite. Mas uma dessas 9 habilidades eu chamo de Parnassá. Diga, Parnassá. Diga para a pessoa do seu lado, não é para misturar com pão, manteiga, margarina, requeijão, não dá para comer esse negócio. Diga, Parnassá é uma habilidade que Deus colocou no espírito do ser humano. E essa habilidade, ela não é nem de Deus e ela não é nem do diabo. Diga, ela é do homem. E o homem tem dentro dele 9 botões que ao longo da sua existência precisam ser pressionados e trazem e manifestam habilidades diferentes. Um desses botões se chama Parnassá. E o que é Parnassá? Diga, é a habilidade de Deus manifestar no ser humano um ímã espiritual que atrai riquezas. Outros textos em Provérbios reafirmam isso. Eu não vou ficar citando todos os textos para abreviar o tempo, mas você já conhece esse versículo célebre. Diga, prosperidade é dom de Deus. Desfrutar e comer de tudo produto do trabalho da sua família, das suas mãos, da sua casa. Se prosperidade é um dom de Deus, algumas pessoas ficam pensando assim, vai ver que eu não sou intercessor peso pesado, e eu não faço parte do time da irmã Rita Cabelo de Fogo, então eu estou fadado e predestinado por algum lugar na vontade de Deus a viver lascado, andando de ônibus e pagando o aluguel atrasado. Então ele desenvolve toda uma argumentação de feitiçaria jesuíta na sua mente, na sua doutrina. Ele passa a acreditar nisso. Diga, ele passa a ver e a visualizar na sua mente a mentira da religião. Se ele tem na mente uma fotografia, uma imagem mentirosa, o resultado desse exercício de fé é maligno e é mentiroso. Não havendo visão, não havendo profecia, o povo se corrompe. Havendo uma profecia mentirosa, manipuladora, o povo se machuca, se fere, se corrompe. Havendo agora a restauração da visão e da fotografia bíblica, da profecia bíblica, diga, coisas extraordinárias vão acontecer. Abra sua Bíblia em Filipenses. Filipenses capítulo 4 é um texto que aparece a transliteração, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento, da mesma palavra, do mesmo conceito, Parnassá. E Parnassá, ele não é algo que somente os crentes evangélicos que fizeram da Bíblia um desodorante debaixo do sovaco recebem no experimento. Diga, Parnassá é uma habilidade de Deus no espírito do homem. Se o budista, o shintoísta, o católico, o
diz: não que eu procure dádivas, mas procuro fruto que aumente a vossa colheita, a vossa conta, o vosso crédito. Mas bastante tenho recebido, tenho em abundância, cheio estou, depois que recebi de fato dito, o que da vossa parte me foi enviado como cheio de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Diga, porque o meu Deus, segundo o seu Parnassá, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por intermédio de Cristo Jesus. Diga, Parnassá. Um botão que não vai ser pressionado essa noite, porque Deus quer. E esse botão não vai ser profeticamente ativado nesta noite, porque você está precisando. Entrou lascado e vai sair mais lascado ainda. Mas como é que isso vai ser pressionado? Diga, por novos níveis de louvor e adoração. Novos níveis de louvor e adoração. Então acontece o fenômeno, diga, a vontade de Deus, e o nível e a expressão de adoração humana conecta para um propósito. E aí nós vamos impartir e ativar no seu espírito dom de prosperidade, dom de multiplicação financeira. Como funciona isso, apóstolo? Simples. Semana você ligou para toda a tua carteira de clientes e eles disseram: não estou interessado em comprar nada, o mês está ruim, a estação não está boa, o momento não é agora. Depois que você recebe uma impartição de unção nessa área, depois que a palavra rema, a palavra profética, a palavra liberada, e você começa a se conectar com atmosferas e ambientes celestes, aonde há uma abundante multiplicação de recursos financeiros, onde não há escassez nem há esterilidade, você pega a mesma carteira de clientes e liga para todos eles novamente. E agora, o mínimo espiritual que estava desligado foi ligado no culto da segunda-feira à noite. E você terá resultados extraordinários. Você terá resultados surpreendentes. Não porque eu jejuei o dia inteiro pela tua vida. Não porque você se ajoelhou em cima do milho e rezou. Mas única e exclusivamente porque o entendimento da palavra de Deus gerou dentro de você uma nova atmosfera. Todos nós sabemos usar os dons e a habilidade do Espírito humano em comunhão com o Espírito Santo de Deus para curar enfermos. Quantos que já tiveram uma experiência de cura de enfermidade? Levante a sua mão. Esta noite é uma noite de curar os nossos bolsos. Porque eles também passam febre, possuem câncer, lepra, doença, eles também precisam de milagres. Mas essa área da vida da igreja não vai ser tocada, tratada, curada, sarada, ativada profeticamente porque você está precisando. Diga, vou continuar precisando. Isso não vai acontecer porque Deus, a sua soberania, quer. Deus vai continuar querendo. Como é que vai acontecer então? Porque se junta num beijo a vontade de Deus com a expressão de adoração e a atitude do homem na terra. Pergunta não muito inteligente. Aonde tem muito mais pessoas necessitadas essa noite? Aqui nesse auditório conosco ou no continente africano? Eu sei que você está aqui pensando em se forcar no pé de goiaba, abatido, cansado, desanimado, procurando, não é? Um poste para se encostar e veio aqui para ter uma palavra motivacional. E escuta esse cara rabugento falando essas coisas, sem nenhum pouco de neurolinguística, sem nenhum pouco de motivação de auditório. Mas eu não vou ser profeta na tua vida, eu não vou ser entendedor de auditório. Eu quero te perguntar, apesar da tua necessidade, apesar do teu milagre, apesar da tua dor, apesar do teu sofrimento, estatística e matematicamente falando, onde é que tem mais gente precisando de um milagre urgente? No Haiti ou em Alphaville? No Haiti, no continente africano. Ué, por que Deus não se manifesta a eles então? Quem disse que Deus vai se manifestar a alguém porque ele está precisando? Aí se Deus existisse, não haveria enfermo, né? Se Deus existisse, não existe enfermo, não por causa da vontade de Deus, mas por causa da vontade do homem. Se Deus existisse, não haveria catástrofe. Não. Os espíritos elementares, toda a criação, gente, com dores de parto, estão submersas e entregues na mão e no governo do homem. Nada a ver com a vontade de Deus. Mas apóstolo, onde é que está Deus no meio do meu sofrimento? Estou aqui com a minha unha encravada e uma enxaqueca, jogando voleibol.
Segundas-feiras à noite, Deus está jogando voleibol, irmãos. Se você unir o teu espírito com E minúsculo ao Espírito Santo de Deus e começar a expressar novos livros, louvor, adoração a Deus, diga em resposta ao ministério da palavra da fé, a confissão da fé, a palavra que eu vou profetizar, o Senhor interrompe a partida de voleibol dele. Ele fala para Elias e para Moisés: para aí, que alguém está me invocando na terra. Que alguém está me adorando em novos níveis de expressão de adoração em espírito e em verdade. E ele vem, ele interrompe o que ele estiver fazendo. Ele interrompe a adoração angelical dos céus. Se levanta do seu trono e vem entrar em comunhão contigo. Yahvé Sabaoth, o Senhor da guerra, nunca perdeu batalha. Ele entra na tua batalha, ele entra na tua guerra, ele entra no teu câncer, ele entra na tua enfermidade, ele entra na contabilidade da tua empresa, ele entra na tua conta bancária, ele entra na fatura do cartão de crédito, ele entra no meio de uma família desestruturada, ele entra na boca de fumo, ele entra no presídio, ele entra no prostíbulo se for necessário. O Senhor vai lá naquele prostíbulo e ele se manifesta. Não porque ele estava querendo ou porque alguém estava precisando, mas porque houve uma conexão e uma palavra da fé. Diga: orar em silêncio não libera isso. O único fruto que você pode ter expectativa de receber da sua prática devocional de orar silenciosamente é conhecimento. Por isso está cheio de jacu dentro das igrejas evangélicas que conhecem tudo da Bíblia, mas na hora de expulsar demônio ele traz um copo com água e açúcar. Ele conhece as escrituras. Pega um rabugento de 30 anos de igreja que nunca perdeu uma escola dominical numa igreja de teologia de reforma. Olha quanto conhecimento é. Quero ver esse conhecimento manifesto em sinais agora. Não era nem por dor de dente. Ele precisa desenvolver uma teologia de que isso não é necessário. Eu estou satisfeito com a salvação. Não é essa a teologia de Jesus durante o ministério terreno dele na terra. Não é essa o aconselhamento de Jesus aos discípulos durante o grande comissionamento. É exatamente o inverso. Olha, irmãos, em Provérbios 23, verso 7, reafirma a necessidade dessa noite eu quebrar na sua mente fotografias mentais de superstição religiosa, para depois disso novos paradigmas serem estabelecidos. Porque como imagina na sua alma, assim é. Ele te dirá: come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Diga: assim como visualiza, imagina, pensa, acredita em minha alma, assim se materializa, assim se manifesta, assim se cumpre na terra dos viventes. Aí você tem uma autoimagem de autocomiseração. E você acha que se você assinar um contrato essa semana de 10 mil, 20 mil, 30 mil reais, você vai ficar tão rico que você vai desviar, então é melhor eu não assinar esse contrato. E você desencadeia da tua canalização de fé mecanismos de autossabotagem. E você vem no corredor da oração da prosperidade, pega o envelope, e você já foi na oração do Aldomiro Santiago, do Lino Macedo, do Henrique Soares, da Rita Cabelo de Povo, e na segunda noite você está aqui conosco, em Alphaville. E se botar a mão na sua cabeça, já existe até uma forma em baixo relevo, de tanta imposição de mãos que você já orou. E aí você diz assim: eu vou lá porque aquele branquelo jejuou 40 dias e vai orar por mim e agora vai dar certo. Irmãos, pode jejuar 120 dias. Enquanto não mudar a fotografia dentro de você, a canalização de fé não vai gerar o resultado que Deus quer que se manifeste na tua história. Mas eu não preciso de mais provisão financeira. Eu já tenho o suficiente para viver domesticamente, pastor. Eu já vivo numa classe média alta, muito bem com meus filhos, cabeça de purinho. Tu é tão egoísta, tu é tão cururu, que tu acha que Deus está preocupado em trazer o dinheiro na tua mão para você ostentar andando no carro, no melhorzinho e humilhando os irmãozinhos da igreja? O único propósito pelo qual Deus precisa que você tenha mais dinheiro é que Ele vai fazer de você uma coluna da obra missionária da sua igreja. Aleluia!
coluna de sustentação para o reino de Deus, uma coluna de provisão para a obra e a pregação do Evangelho ao redor da terra. Então, às vezes, nós não precisamos dar dinheiro, porque já estamos vivendo num padrão e a nossa fé já se condicionou e se amortizou a isso. Mas Deus precisa que você receba e fature mais. Não para você ostentar e desencadear agora o processo de arrogância e falsa superioridade gospel. Não. É porque se você tiver mais, você vai poder assistir uma multidão de homens e mulheres que estão sem o conhecimento revelado do ensino bíblico, que nunca foram ativados profeticamente para o mercado de trabalho, que possuem dentro deles um botão chamado Parnassá e estão indo na feiticeira, através de liturgias do inferno, tentando acionar esse botão. E tudo aquilo que é do homem pode ser ativado pelo exército angelical do verdadeiro Deus. E tudo aquilo que é do homem e o homem não sabe usar, porque está adormecido dentro dele, pode ser ativado profeticamente pelo chupacabra, pelo derivadinha, por demônios do inferno. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas. Estou falando muito aqui em ativar o espírito, despertar o espírito. Talvez se eu não te der um texto bíblico para isso, você ache que eu tomei cachaça antes de vir para o culto essa noite. Mas juro que faz tempo que eu não tomo. Dá uma olhada em 2 Crônicas, capítulo 36. Se eu não me engano, é o versículo 22. Porém, no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor, o Espírito com E minúsculo, de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar um pregão por todo o seu reino, como também está escrito. Qual foi o pregão que ele proclamou? Ele disse assim, atenção, vocês que adoram a Yahvé, o único Deus sobre todos os deuses da terra, se vocês despertarem da sua religiosidade, se vocês despertarem do seu estado de escravidão e cativeiro, se vocês mudarem a mente de vocês, se vocês despertarem desse estado de fé passiva, chegou a hora de reedificar o templo de Salomão. O mesmo Ciro que invadiu, quebrou, roubou, destruiu o templo, agora está dormindo. Ele é um endemoniado. Porque ele se considerava um Deus, ou um filho do Deus, ou um semideus. E ele precisava receber culto a ele mesmo. E esse homem, que na Babilônia ele era cultuado, agora é tocado de uma forma extraordinária por uma infusão de glória, por uma infusão de graça, por uma visitação do céu. Ele agora tem o seu espírito de rei arrogante despertado. Para vender pastel na feira sábado de manhã, apóstolo? Não. Despertado para fazer uma grande obra para o Deus que nem dele era, para o Deus dos judeus, para o nosso Deus, para o Deus dos deuses. E se você analisar depois o cântico lá, você vai ver que no final da vida dele ele reconhece que verdadeiramente não existe Deus maior do que Yahvé, que Yahvé é Deus dos deuses. Muito provável que ao longo do processo o Ciro tenha se convertido. Ele reconhece no final da vida dele que Yahvé é Deus acima de todos os deuses. Mas durante muitos anos da vida dele, ele se considerou um semideus ou um Deus a ser adorado na terra. Mas agora Deus pega esse homem e desperta, ativa, liga, incomoda, semeia dentro dele um movimento angelical. O espírito do rei Ciro despertou. E ele fez uma grande obra para o nosso Deus. Que obra é essa? Reedificou o templo. Liberou e autorizou os judeus a voltarem em remessas para repovoar Jerusalém. E lentamente, muitas coisas foram acontecendo. Isaías 45, você vai ler em casa, que vai reafirmar, reforçar e estabelecer isso na sua mente. Sabe, irmãos? Eu gosto de Jesus. No livro de Lucas, capítulo 4. Abra lá na sua Bíblia. Lucas, capítulo 4, Jesus lê e proclama profeticamente Isaías 61. E era um sábado na sinagoga, verso 17. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, repita comigo, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para curar os quebrantados de coração, a pôr em liberdade os cativos
a dar vistas aos cegos e a pôr liberdade aos oprimidos, anunciando ou proclamando o ano aceitável do Senhor. Aonde é que aparece a operação do milagre de cura nessa relação de texto? A curar os cegos. É a primeira coisa que Jesus veio fazer? Não. É a segunda coisa que Jesus veio fazer? Dar vista aos cegos? Não. Qual é a primeira coisa que a unção que está sobre o ministério messiânico de Jesus veio à terra para fazer? Evangelizar os pobres. Qual é a primeira operação do poder de Deus sobre a vida e a instrumentalidade de Jesus na terra? Evangelizar os pobres. Proclamar, pregar, anunciar boas novas, evangelizar, não é anunciar boas novas, aos pobres, aos quebrados, aos endividados, aos que estão procurando um pé de goiaba para se enforcar. É que nós temos um mito jesuíta de que é espiritual fazer voto de pobreza, celibato, viver enclausurado num mosteiro e não nos relacionar com a realidade do mundo lá fora. De tão espirituais, de tão ungidos, de tão santos, então não nos contaminarmos com os meros mortais do lado de fora da janela do mosteiro. Nós não vivemos isso, mas nós temos essa herança no pensamento teológico pentecostal, no pensamento teológico protestante. E Deus está levantando uma geração de profetas e apóstolos para serem ativados e ungidos nos altares das suas igrejas, mas para voltarem ao mercado de trabalho e não para viverem agora em claustros de falsa ou pseudo-espiritualidade. Toda espiritualidade que não consegue se relacionar com a realidade do mundo lá fora não serve para a igreja da pós-modernidade. A igreja da pós-modernidade, você recebe uma unção e um arrepio na coluna domingo à noite aqui. De segunda, terça, quarta, você transfere, imparte, compartilha, comunica isso para as pessoas que estão ao seu redor no dia a dia, comprando ou vendendo de você, comprando e negociando com você. Porque a igreja primitiva foi a igreja que influenciou e tomou o inconsciente coletivo da cidade de Jerusalém. Por que ela revolucionou a Ásia antiga? Por que quando o Evangelho chega através da instrumentalidade de Paulo em Éfeso, já havia uma igreja estabelecida em Éfeso por João, com 8, 9 homens, que João foi deportado para Patmos. Agora que chega o ministério de Paulo, e uma igreja já estava estabelecida em Éfeso, chega com ele uma nova unção, uma nova impartição de poder, uma nova transferência de glória. E ali, aquela guerra espiritual entre Diana dos Efésios e Jesus Cristo, aquela guerra de deuses, aquela guerra de altares, é uma guerra de adoração. Sabe o que acontece? Jesus começa a ser adorado com mais violência e mais intensidade do que Diana dos Efésios. E altos níveis de adoração numa cidade fazem com que os portais espirituais dessa cidade sejam tomados e redimidos pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém. Especificamente em Éfeso, qual foi o portal espiritual que Paulo começou a tomar das mãos de Demétrio para as mãos da igreja? Diga, as chaves e os portais espirituais do comércio da cidade. Do comércio da cidade. Diga, toda cidade tem 7 corredores de energia. Tem 7 corredores. 7 portais espirituais. 7 portais. 7 áreas. E no inconsciente coletivo dessa cidade, o fluxo urbano funciona. Eu não vou me estender nesse ensino porque é uma outra aula, mas eu vou citar para você. Diga comigo: artes, saúde, finanças. No caso de Demétrio, comércio, porque vendiam nichos de Diana que dava muito lucro aos seus artífices. E agora, com a pregação do Evangelho do Reino de Deus, o portal comercial estava sendo redimido pelo poder da obra redentora da cruz do Calvário. O lucro dos fazedores de estátua estava caindo e o dízimo e a oferta da igreja do Senhor Jesus Cristo em Éfeso estava aumentando. Havia agora uma guerra e uma disputa pelo inconsciente coletivo do comércio em Éfeso. E Demétrio era o homem que tinha as chaves comerciais daquela cidade. E depois de finanças, existe um outro portal, diga comigo: político, judiciário, educação. E por fim existe a família ou a religião, o 7º portal. São áreas
que flui o fluxo do inconsciente coletivo de uma cidade. O agrupamento urbano de homens e mulheres funciona em torno daquilo ali. Toda cidade, qualquer cultura, em qualquer lugar do mundo, existe esse fluxo de energia. Existem os corredores de dinheiro, existem os corredores que determinam o fluxo comercial da cidade. Quando você vai alugar uma sala, não que eu procure dádivas, mas procure um fruto que aumente a vossa colheita, a vossa conta, o vosso crédito. Mas bastante tenho recebido, tenho em abundância, cheio estou, depois que recebi de fato dito, o que da vossa parte me foi enviado como cheio de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Diga, porque o meu Deus, segundo o seu Parnassá, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por intermédio de Cristo Jesus. Diga, Parnassá. Um botão que não vai ser pressionado essa noite, porque Deus quer. E esse botão não vai ser profeticamente ativado nessa noite, porque você está precisando. Entrou lascado e vai sair mais lascado ainda. Mas como é que isso vai ser pressionado? Diga, por novos níveis de louvor e adoração. Novos níveis de louvor e adoração. Então acontece o fenômeno, diga, a vontade de Deus e o nível e a expressão de adoração humana se conecta para um propósito. E aí nós vamos impartir e ativar no seu espírito dom de prosperidade, dom de multiplicação financeira. Como funciona isso, apóstolo? Simples. Semana você ligou para toda a sua carteira de clientes e eles disseram, não estou interessado em comprar nada, o mês está ruim, a estação não está boa, o momento não é agora. Depois que você recebe uma impartição de unção nessa área, depois que a palavra rema, a palavra profética, a palavra liberada, e você começa a se conectar com atmosferas e ambientes celestes, aonde há uma abundante multiplicação de recursos financeiros, onde não há escassez nem há esterilidade, você pega a mesma carteira de clientes e liga para todos eles novamente. E agora, o mínimo espiritual que estava desligado foi ligado no culto da segunda-feira à noite. E você terá resultados extraordinários. Você terá resultados surpreendentes. Não porque eu jejuei o dia inteiro pela tua vida. Não porque você se ajoelhou em cima do milho e rezou, mas única e exclusivamente porque o entendimento da palavra de Deus gerou dentro de você uma nova atmosfera. Quantos de nós sabemos usar os dons e a habilidade do Espírito humano em comunhão com o Espírito Santo de Deus para curar enfermos? Quantos que já tiveram uma experiência de cura de enfermidade? Levante a sua mão. Esta noite é uma noite de curar os nossos bolsos. Porque eles também passam febre, possuem câncer, lepra, doença, eles também precisam de milagres. Mas essa área da vida da igreja não vai ser tocada, tratada, curada, sarada, ativada profeticamente porque você está precisando. Diga, vou continuar precisando. Isso não vai acontecer porque Deus, na sua soberania, quer. Deus vai continuar querendo. Como é que vai acontecer então? Porque se junta num beijo a vontade de Deus com a expressão de adoração e a atitude do homem na terra. Pergunta não muito inteligente. Aonde tem muito mais pessoas necessitadas essa noite? Aqui nesse auditório conosco ou no continente africano? Eu sei que você está aqui pensando em se colocar no pé de goiaba, abatido, cansado, desanimado, procurando, não é? Um poste para se encostar e veio aqui para ter uma palavra motivacional. Escuta esse cara rabugento falando essas coisas, sem nenhum pouco de neurolinguística, sem nenhum pouco de motivação de auditório. Mas eu vou ser profeta na tua vida, eu não vou ser entendedor de auditório. Eu quero te perguntar, apesar da tua necessidade, apesar do teu milagre, apesar da tua dor, apesar do teu sofrimento, estatística e matematicamente falando, onde é que tem mais gente precisando de um milagre urgente? No Haiti ou em Alphaville? No Haiti, no continente africano. Ué, por que Deus não se manifesta a eles então? Quem disse que Deus vai se manifestar a alguém porque ele está precisando? Aí se Deus existisse, não haveria enfermo, né? Se Deus existisse, não existe enfermo, não por causa da vontade de Deus, mas por causa da vontade do homem.
Se Deus existisse, não haveria catástrofe. Não. Os espíritos elementares, toda a criação geme com dores de parto, estão submersas e entregues na mão e no governo do homem. Nada a ver com a vontade de Deus. Mas, apóstolo, onde é que está Deus no meio do meu sofrimento? Estou aqui com a minha unha encravada e uma enxaqueca, jogando voleibol. Segundas-feiras à noite, Deus está jogando voleibol, irmãos. Se você unir o teu espírito com E minúsculo ao Espírito Santo de Deus e começar a expressar novos livros, louvor, adoração a Deus, diga, em resposta ao ministério da palavra da fé, a confissão da fé, a palavra que eu vou profetizar, o Senhor interrompe a partida de voleibol dele. Ele fala para Elias e para Moisés, para aí, que alguém está me invocando na terra. Que alguém está me adorando em novos níveis de expressão de adoração em espírito e em verdade. E ele vem, ele interrompe o que ele estiver fazendo. Ele interrompe a adoração angelical dos céus. Se levanta do seu trono e vem entrar em comunhão contigo. Yahvé Sabaoth, o Senhor da guerra, nunca perdeu batalha. Ele entra na tua batalha, ele entra na tua guerra, ele entra no teu câncer, ele entra na tua enfermidade, ele entra na contabilidade da tua empresa, ele entra na tua conta bancária, ele entra na fatura do cartão de crédito, ele entra no meio de uma família desestruturada, ele entra na boca de fumo, ele entra no presídio, ele entra no prostíbulo se for necessário. O Senhor vai lá naquele prostíbulo e ele se manifesta. Não porque ele estava querendo ou porque alguém estava precisando, mas porque houve uma conexão e uma palavra da fé. Diga, orar em silêncio não libera isso. O único fruto que você pode ter expectativa de receber da sua prática devocional de orar silenciosamente é conhecimento. Por isso está cheio de jacu dentro das igrejas evangélicas que conhecem tudo da Bíblia, mas na hora de expulsar demônio ele traz um copo com água e açúcar. Ele conhece as escrituras. Pega um rabugento de 30 anos de igreja que nunca perdeu uma escola dominical numa igreja de teologia de reforma. Olha quanto conhecimento é. Quero ver esse conhecimento manifesto em sinais agora. Não era nem por dor de dente. Ele precisa desenvolver uma teologia de que isso não é necessário. Eu estou satisfeito com a salvação. Não é essa a teologia de Jesus durante o ministério terreno dele na terra. Não é essa o aconselhamento de Jesus aos discípulos durante o grande comissionamento. É exatamente o inverso. Olha, irmãos, em Provérbios 23, verso 7, reafirma a necessidade dessa noite eu quebrar na sua mente fotografias mentais de superstição religiosa, para depois disso novos paradigmas serem estabelecidos, porque como imagina na sua alma, assim é. Ele te dirá, come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Diga, assim como visualiza, imagina, pensa, acredita em minha alma, assim se materializa, assim se manifesta, assim se cumpre na terra dos viventes. Aí você tem uma autoimagem de autoconsideração. E você acha que se você assinar um contrato essa semana de 10 mil, 20 mil, 30 mil reais, você vai ficar tão rico que você vai se desviar, então é melhor eu não assinar esse contrato. E você desencadeia da tua canalização de fé mecanismos de autossabotagens. E você vem no corredor da oração da prosperidade, pega um envelope, e você já foi na oração do Aldomiro Santiago, do Lino Macedo, do Henrique Soares, da Rita Cabelo de Fogo, e na segunda noite você está aqui conosco, em Alphaville. E se botar a mão na sua cabeça, já existe até uma forma em baixo relevo, de tanta imposição de mãos que você já orou. E aí você diz assim, eu vou lá porque aquele branquelo jejuou 40 dias e vai orar por mim e agora vai dar certo. Irmãos, pode jejuar 120 dias. Enquanto não mudar a fotografia dentro de você, a canalização de fé não vai gerar o resultado que Deus quer que se manifeste na tua história. Mas eu não preciso de mais provisão financeira. Eu já tenho o suficiente para viver nobescamente, pastor. Eu já vivo numa classe média alta, muito bem com meus filhos, cabeça de purinho. Tu é tão egoísta, tu é tão cururu, que tu acha que Deus está preocupado em trazer o dinheiro na tua mão para você ostentar andando no carro, no melhorzinho e humilhando os irmãozinhos da igreja?
precisa que você tenha mais dinheiro é que Ele vai fazer de você uma coluna da obra missionária da sua igreja. Uma coluna de sustentação para o reino de Deus. Uma coluna de provisão para a obra e a pregação do Evangelho ao redor da terra. Então, às vezes, nós não precisamos dar dinheiro, porque estamos vivendo num padrão